Hoje, então, quero finalizar essa série falando um tema bem especial. Eu pedi para Deus, que mensagem eu levo para a tua igreja, finalizando essa série chamada Família. Tem que fechar com chave de ouro, falei com Deus. E Deus, você vai fechar. Eu quero que você fale, filho, sobre algo que muitas famílias enfrentam, que são cicatrizes, dores, problemas, dificuldades. Por exemplo, gente, de 10 famílias, hoje no Brasil, 6 estão desestruturadas. A gente tem falado aqui na igreja que uma família saudável é homem e mulher casados, filhos debaixo da bênção, certo? Homem sendo homem, mulher sendo mulher. Mas a vida das pessoas que chegam na igreja, às vezes vem uma pessoa aqui que veio destruída, era casada, separou, brigou, estava presa, voltou do presídio, veio para a igreja. Vê pessoas que perderam seus pais e vieram para a igreja. E ela ouve às vezes sobre família e ela pode ficar, poxa, mas pastor, é muito legal o exemplo de família, mas eu não tenho mais isso. O que faz comigo? Que não tenho mais pai? O que faz comigo que estava casado e aconteceu um problema lá, não estou mais? O que faz comigo? E Deus então manda eu terminar essa série falando que nenhuma família saudável é perfeita. Vai acontecer de fato, pessoal, algumas aberturas de ferida pelo caminho. Deus não deseja que a família seja desestruturada. Mas às vezes por causa de sairmos da presença de Deus, ou por causa de situações de acidentes emocionais, a família é destruída. Acontecem brigas na família. Acontece tudo. Então, gente, Deus me trouxe essa mensagem, que tem como tema, então, cicatrizes de uma família. Repita comigo, cicatrizes de uma família. Então, pessoal, presta atenção, eu vou falar com você aqui. Existem muitas pessoas que estão andando com Deus hoje e participando da igreja de Jesus, que por alguma razão e circunstância está vivendo um estado de dor, trauma e consequências de ações da vida. São pessoas divorciadas, enlutadas, são viúvas, órfãos, vítimas de acidente, que estão hoje encamadas, estão numa cama sendo cuidadas, necessitando de cuidados. São casais que tiveram que passar por um adultério de um dos cônjuges e tiveram que lidar com isso através do perdão e da reconciliação. São famílias que perderam seu filho em um acidente, assassinato ou doença. São filhos que perderam seu pai e moram somente com a mãe, ou perderam a mãe e moram somente com o pai, ou perderam pai e mãe e hoje são os cuidados de outros parentes e amigos. É a mulher que perdeu seu marido à prostituição, ou o homem que perdeu sua mulher porque essa saiu de casa e não aguentou mais viver junto. São pais e mães que estão lutando com seus filhos, que hoje estão nas drogas e no álcool. São diversos tipos de exemplos de famílias que hoje possuem cicatrizes para carregarem do resto das suas vidas. Toda vez que algo de ruim acontece com a gente ou com a nossa família, se abre algo que nós chamamos de ferida. E a nossa postura em relação a essa ferida pode ser de deixar o ferimento ali sangrando, ou buscar ajuda em Deus, ajuda na igreja, para que aconteça a cicatrização desse machucado. A cicatrização cura a dor, mas não tira a marca. A cicatrização mostra que superamos a dor, mas não esquecemos mais daquela dor. Quando olhamos para a cicatriz, sabemos que fomos curados, pois olhamos para o nosso passado e não sentimos mais a dor e apenas uma lembrança. Então, gente, por exemplo, eu vou falar com você aqui uma coisa interessante. Alguém aqui possui uma cicatriz no corpo? Levanta sua mão. Olha só, a maioria, gente, é espetacular. Com certeza foi quando tinha 11 anos, caiu de cima do parquinho, ou caiu de cima, estava andando de bicicleta, jogando futebol, Geralmente, todo mundo tem uma cicatriz. Ou quem sabe um acidente de trabalho, você estava lá de boa comendo um sanduíche e ligou a máquina sem querer. Isso acontece? Isso acontece nas empresas? Acontece. É espetacular o que acontece nas empresas. Gente, por exemplo, eu tenho 3 cicatrizes. A primeira no queixo. Se você chegar perto, você vai ver. Você tem barba? Tá, graças a Deus. Mas essa aqui, pessoal, quando eu era criança, tinha meus 10 para 12 anos, eu amava andar de bicicleta. Eu lembro que eu olhava primeiro, tinha Fórmula 1 domingo de manhã, e eu era apaixonado pelas corridas, e eu amava o Michael Schumacher, o Mika Häkkinen, esses caras. E uau, que top esses caras! Vou pegar minha Ferrari lá fora. Eu pegava minha bicicleta e saía por Panambi andando em doido.
no meu imaginário tinha várias bicicletas na minha frente. Eu passava, passava. Eu chegava em casa na música Ayrton Senna. Eu imaginava na minha cabeça, eu sempre fui um cara assim que tinha uma imaginação frutífera, assim, sempre imaginando as coisas. Daí, certo dia, estava eu, no outro dia da Fórmula 1 da minha vida, pego a bicicleta e saio bem doido. Vou pular um cordão, bato a roda, viro o guidão e eu caí de queixo na calçada. Inclusive, essa calçada era aquelas britas, calçada áspera, né? E eu bato assim, eu sinto a pancada, eu me levanto, meio doido, o que aconteceu? Né? E eu botei a mão, sangue, e devo ter me machucado. Vou pra casa. Chego em casa, eu achei que era um machucado qualquer, a minha mãe olha... Eu, que foi, mãe? O que é isso? Meu Deus, vou levar pro hospital. Fui no espelho, daí entendi minha mãe. Tinha um rombo desse tamanho no meu queixo, um rombo de sangue profundo, rapaz, quase parecendo do osso. Pense numa coisa interessante. Fomos pro hospital. Chegando lá, então, fui levado à sala, ali veio os médicos, as enfermeiras, para me fazer o famoso ponto. Então, ali fizeram alguns pontos, quando veio capota minha mãe desmaiada. O médico para de atender para ajudar minha mãe. Então, fica uma dica, pessoal, quando você for fazer uma cirurgia, quem sabe, se não vai tiver. Então, assim, mas foi engraçado. Daí, beleza, ajudaram minha mãe a se levantar lá, tal, fizeram o ponto, fechou, botaram um curativo, aqueles bem bonitos que ninguém percebe. E demorou até passar, né? Outro momento foi quando uma vez um amigo meu me tirou uma lata de ervilha com a tampa aberta. Pá, minha testa, cara. Você vê, eu tenho um tainho na testa aqui. E eu, o que é isso? Sangue. Mais uma situação de cicatriz. Mas a pior e a mais engraçada foi eu com o violão, eu tinha uma banda, né? Heavy metal, você pode. Eu tô ligado aqui no Pastor José vocês. Altos rock. E daí eu tava lá tocando o violãozinho, chega um amigo meu, que me ensinou a tocar violão, o Chico, e ele pega e faz aquele famoso eu seguro e tu puxa. Alguém lembra disso, gente? Eu de boa lá, Edson, ele pegou o pelo da minha perna, eu seguro e tu puxa, eu não! Aí, pá! Bati catarracha no meu ouvido, assim. Eu, velho, bateu minha orelha aqui, cara, o que é isso? Pô, botei a mão, sangue correndo, escorrendo. E eu, poxa vida, e o Chico, mãe! Leva esse hospital! Daí eu fui pro hospital, né? E fizeram aquele famoso ponto. Ai, meu Deus, daí botaram daí aquele curativo que ninguém percebe, desse tamanho na minha orelha. Não dá, não preciso falar que tiraram da minha cara por 15 dias, né? E eu tinha... Mas isso é um cicatriz. Agora tu vai perguntar, Edson, tu curtiu cair de queixo na calçada? Não. Você curtiu que foi espancado com o violão no ouvido? Não foi legal. Atirar uma lata com a tampa aberta, metálica na tua testa? Não curti. Foi dolorido, gente. Hoje eu olho e dou risada. Hoje eu rio com vocês. Por quê? Porque o quê? Porque cicatrizou. Cicatrizou, gente. Então, com certeza você está aí hoje, você, quem sabe, deve lembrar das suas histórias, né? Dando risada. É que nem aqueles caras, né, que pegam, botam uma capa de super-homem sobre a árvore e querem voar, né? Caem de testa no chão. Inúmeros casos já foram vistos nesse sentido. Mas então, gente, é só um exemplo do que pode acontecer com o ser humano, né? Quem tem cicatriz na testa, levanta a mão. Olha, gente, rapaz, o que é isso? No braço. Olha aí, na orelha. O João tá com uma na mão, olha, João. Na mão, mas são cicatrizes. Que foi curado. Alguém ajudou a gente, fomos em algum lugar, fizeram um ponto em nós, recuperamos, restauramos a nossa vida física e cicatrizou. Então, pessoal, o que tem a ver isso, pessoal? Nós vamos hoje então para o texto. Vamos passar o texto, gente, para nós conseguir ver
a história desse cara aqui, que vocês já conhecem, Abraão. Vamos ler o texto então? Sarai, a mulher de Abraão, não tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abraão: já que o Senhor Deus me deixa ter filhos, tenha relação com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Abraão teve relações com Agar, e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Muito bem, gente, pode passar então o nosso quadro, por gentileza. Vamos entender essa história das cicatrizes na família de Abraão como modelo para nós entender a nossa história. Gente, Abraão e Sara, eles tinham quase 100 anos de idade. Não sei se você tem vó ou vô, você sabe quando eles chegam para 70, 80, já estão vulneráveis fisicamente. Sara e Abraão já não podiam nem caminhar direito, provavelmente. E eles então não podiam ter mais filhos. Não tinham mais vigor para ter filhos. Não tinha. Gente, era impossível Abraão e Sara ter filhos. Era impossível. Impossível. Só que Deus chega para Abraão e chega e diz: Abraão, é o seguinte, eu quero que você seja o pai do meu povo que eu vou gerar nessa terra. E através de você e da tua mulher Sarai, vai sair um filho que vai ser junto contigo o pai de todas as nações que eu vou fazer. Abraão olhou para ele, o corpo físico dele, e pensou: pã. Olhou para Deus: o senhor pode. Olhou para ele: não tem condições. Olhou para Deus, ele pensou: bom, entre eu e Deus, eu não posso, mas se Deus está falando, ele pode. Então, a Bíblia fala que Abraão creu em Deus. Ele acreditou que poderia ser real. Gente, não sei o que Deus fala com você, mas se você é cheio do Espírito Santo, algum impossível Deus manda você fazer hoje. Toda pessoa apaixonada por Deus tem que ter algum tipo de impossível na vida. Que Deus chega e diz: eu quero que tu faça isso. E tu olha para ti e diz: eu mesmo? Mas acho que não, Senhor. E Deus olha e diz: não, você mesmo. Mas é que eu não sou, não, você. Uma vez a Bíblia fala que Moisés, ele liderava o povo de Israel, e ele tinha um discípulo chamado Josué. Josué estava sempre debaixo da asa de Moisés, sempre debaixo da sombra de Moisés. Até que um dia Moisés morre, e Deus fala: Josué, é com você agora que eu vou levar meu povo para a terra de Canaã. Josué, pessoal, no termo paranguense, gelou de medo. Ele olhou para ele e pensou: Deus, eu não sou muito novo, eu não consigo, eu não sou como meu discipulador Moisés, eu não tenho condições, estou com medo, não posso, não vou, não quero, não vou. E Deus olha e fala: Josué, primeira coisa, seja forte e corajoso. E medita na minha lei dia e noite que você vai conseguir, porque eu estou contigo. Amém. E algumas pessoas falam assim: mas eu não estou pronto, Deus. Gente, Deus nunca pediu para você estar pronto para fazer algo. A hora que você estiver pronto, você vai para o céu, arrebatado. Ninguém está pronto para fazer a obra de Deus. Todos nós temos limitações, temos dificuldades, temos fraquezas, mas Deus escolheu você e eu para fazer a obra dele. A Bíblia fala que nós somos como um vaso de barro, onde está um ouro muito poderoso. Deus quis escolher Josué e quis escolher você. Apenas lhe dizer sim. Qual que é o impossível que Deus tem na tua vida? Abraão creu, mas a mulher dele não creu. A Bíblia fala que Deus estava falando lá com Abraão, através de homens ali, em formato de homem, tem na palavra, e esse homem falou: viu, o seguinte, até ano que vem a tua esposa vai estar grávida. A Bíblia fala que Sara estava perto da cozinha fazendo uma comida para eles, deu risada da cara do que ele falou. E deu risada: eu vou ficar grávida com 100 anos nunca. E a Bíblia diz que Deus olhou: viu? Por que tu tá rindo aí, Sara? E a Sara olhou: eu rindo? Tipo, mentir pra Deus, é pra acabar, né? Eu rindo. Tu riu? Você riu quando eu falei que ia acontecer a tua gravidez? Tu riu. E ela ficou constrangida. E fica a dica aqui, pessoal: existem muitas mulheres que, de fato, o homem chega empolgado com a visão de Deus e a mulher ri. Não seja uma mulher que enterra os sonhos do marido. Fica a dica para as mulheres. A mulher coveira, né? O homem chega: amor, tem um projeto. Que projeto? Quero abrir uma empresa. Multimídia. Para de viajar.
casa. Tu para de viajar. Tem mulher coveira, né? Mulher coveira. Mas a Sara foi assim. Então veja só, daí Abraão creu, Sara não creu, passou o tempo, nada acontecia. Então Sara falou para Abraão: Abraão, esse negócio de eu ter filho é impossível, não viaja. Eu acho que tu não entendeu muito bem. Eu acho que Deus falou que nós vamos ter um filho por adoção, não por mim. Tem aqui minha escrava Agar. Naquela época, gente, Agar, a escrava era uma liderada, mas é parte da família. E os filhos de Agar pertenceriam ao pai, ao dono e à dona. Então ela pensou: não, faz o seguinte, eu vou dar aqui para tia Agar. Naquela época podia, porque era uma revelação progressiva, como eu já disse. E através dela, então, o filho vai ser, então, de Deus. Abraão, gente, se desviou da fé. Foi o momento do desvio de Abraão, desviou da fé. Ele, quer saber? Vamos fazer assim, então, amor. Realmente você não vai conseguir mesmo, nem eu. Eu acho que eu entendi mal. Entendi mal. E não deu outra. Agar ficou grávida. Gerou Ismael. A Bíblia fala que Agar começou a olhar para Sara, sua dona, com desprezo. Olhar orgulhosa: olha, eu tenho filho, você não tem. Interessante isso. Mulherada, quando resolve ter piti, é para acabar, né? Começa a olhar com desprezo. E daí Sara olhar para Agar, olhar para Sara. E Sara ficou indignada, mandou embora e tal. E daí aconteceu o impossível. Sara engravida e gera Isaac. Perfeito, gente, espetacular. Certo? Só que olha a cicatriz que deu na família de Abraão. Deus tinha um projeto para Abraão, que ele gerasse um filho por Sara. Só isso era o projeto de Abraão, de Deus para Abraão. Mas Abraão ouviu a voz do diabo, ouviu a voz da mulher, ouviu a voz da dúvida e gerou outro filho chamado então Ismael. Olha aqui o problema agora mundial que até hoje nós sofremos. Isaac é o pai de todos os judeus através de Abraão. Judeus do estado de Israel. Ismael, junto com Abraão, é o pai de todos os muçulmanos que estão na Palestina, inclusive aqui em Ismael, só para você saber, sabe de quem que o Estado Islâmico é discípulo? Ismael. Abraão. Sabe o Osama Bin Laden, que conseguiu destruir as Torres Gêmeas? Parceria de Abraão. Que no momento de desvio da fé, gerou eles. Então você veja, gente, que interessante a cicatriz que houve ali. Abraão, pessoal, obedeceu a Deus de maneira atrasada. Ele, em vez de obedecer na hora, esperar para ficar só com aquela palavra que Deus deu para ele, obediência atrasada é desobediência, pessoal. Toda vez que Deus fala para ti uma coisa para fazer hoje, e você faz amanhã, você, beleza, conquistou Deus, mas tu vai colher algo ruim aí no meio da tua caminhada. Então, ele gerou bênção e maldição ao mesmo tempo. E teve que colher. Gente, então só para você entender. Toda vez que você se desviar da fé, como Abraão fez, o cara está firme na igreja, está no louvor lá, está no PG, dele pensa, quer saber, vou dar uma desviadinha rápida e já volto. Ficar um anão em John Garden, vive na vida, posso dar Maria, posso fundo, vou aprontar, vou viver para mim, depois eu volto, depois do ano eu volto. E o cara vai lá, transa com a primeira que aparece e volta para a igreja. No apelo, ele chora, volta para Jesus. Ele recebe um WhatsApp: tô grávida. Não, calma aí, em nome de... Não! Vai fazer o quê, querido? Você desviou. Ou seja, você vai ter que assumir o filho agora que tu fez uma festa aí para curtir a tua vida. E aí, vai ter que ser um cristão que vai ter que amargar algo, o filho a bênção, mas você gerou esse filho a maldição, vai ter que amargar isso na tua história. Abraão tinha Isaac, mas amargava a história de Ismael. O cara se desvia, fica bravo com o cara e mata o cara. É isso aí. E fica orgulhoso. Aí Deus fala com ele: não devia ter matado, não devia mesmo, chora. Vem para a igreja, vem para o apelo, volta para
Depois de 3 semanas, está o delegado aqui tirando ele algemado da igreja. Não, eu estou com Jesus. Sim, mas tu vai ser preso. Gente, Deus, Ele é espetacular. Ele nunca vai deixar você decolher. Você pode plantar o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. Então, gente, se você está aqui hoje e está pensando em desviar, fica a dica. Toda vez que você toma uma atitude na tua vida, se a tua atitude for de bênção, vai gerar no mundo espiritual um filho que vai nascer no mundo espiritual. Então, se você se desvia, vai nascer outro tipo de filho. Você vai ter que carregar as consequências como um filho espiritual na tua mão. Não vale a pena. Abraão, se estivesse vivo, hoje ele ia dizer, gente, não vale a pena. Por minha culpa, eu gerei os árabes que não deveriam ser gerados. Eu gerei os judeus. Por minha culpa, essas guerras aqui na Palestina. Gente, tudo, quando tu olha e bota lá na Globo, mais um míssil, mais um tanque explodindo 140 pessoas. Estado Islâmico está chegando em Israel. Mandaram um foguete cristão com a bomba atômica. Olha o perigo, olha que horrível, olha a bomba, vai explodir o mundo, vai acabar com o mundo, por culpa do Abraão. Se ele tivesse ficado na dele, velho. Tá louca? Não existia homem-bomba, não ninguém se tinha de avião em prédio, tava de boa. Mas o cara, quer saber, Sara, vamos fazer isso mesmo. Se ele soubesse da consequência a nível mundial, atingindo até nossos dias de hoje, ele não teria feito. E geralmente é assim, né? Toda pessoa que peca, ela fala assim, vamos viver o momento. Não é assim? Deixa rolar. Ah, essa frase que veio do inferno, deixa rolar. Deixa rolar, depois tu volta rolando. Vai acontecer isso. Deixa rolar, depois tu volta rolando, cheio de problema, cheio de enfermidades, clamando por misericórdia. Tem umas frases que saem do inferno mesmo, né? Fazem até música, né? E dá os sertanejos universitários. Deixa rolar! Todo mundo dançando, deixando rolar! Todo mundo deixando rolar! Dá até música! Dá até música! Meu Deus do céu, rapaz do céu! Eu poderia citar alguns músicos aqui para vocês, a âmbito nacional, que muitos escutam e acham interessante. São voz do diabo na vida das famílias e não sabem, né? Estão lá dançando lá, indo pro inferno. Dançando, com coletinho, cabelinho pro lado. Todo mundo indo pro inferno. Gente. Fica a dica, então. Se você colher, você precisa, então, ser homem e mulher para colher agora, pô. São cicatrizes. A cicatriz em Abraão e Sara, então, é âmbito mundial. Âmbito mundial. Vamos ao primeiro ponto, então, gente? Primeiro ponto. Decisões individuais trazem consequências para a família. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Aí é que está a questão, gente. Você vai ser obrigado a colher. E não adianta fugir. Eu lembro que eu tinha um amigo, pessoal, que ele era ministro de louvor. Ele ministrava o louvor das pessoas chorarem, sentirem a presença de Deus. E ele quis fazer como Abraão, quis dar uma desviadinha. Desviou 1 ano e meio e voltou para a igreja dele. Só que ninguém mais dava moral para ele. Ninguém mais escutava ele como escutava antes, porque ele desviou. Ele pregava e depois desviou. Então ele chegou de volta para a igreja nem olhava na cara dele direito. Estou até recebendo de volta, mas não tem moral mais. Ele falou comigo, Edson, que estranho, cara. Eu sempre era um cara parceria aqui, sempre o pessoal me amava, me ouvia. Agora ninguém me dá moral aqui, cara. Que coisa do diabo, né? Eu falei, não é coisa do diabo, é coisa tua. Quer que o quê? Que os caras recebem um pompom dizendo que tu é um anjo? Você desviou, cara. Você pegou AIDS. E daí quer voltar, precisa um pompom. Volta, Tem cara que se desvia da nossa igreja e volta achando que nós vamos receber com o céu. Vamos desviar do nosso... Não, gente, vamos receber de volta, sim, todo mundo, mas a consequência de você não ter moral por um bom tempo tem que passar. Até não reconquistar a confiança do povo, demora. Não adianta. Por isso pense bem antes de desviar.
que depois vai ficar um ano tendo que reconquistar a confiança do povo. Consequências. Toda ação, pessoal, gera uma reação. Como disse nosso líder Andy, o Andy sempre fala essa frase, né? Uma frase marca registrada dele. Toda ação gera uma reação. Tudo aquilo que você faz gera uma consequência. Por exemplo, se você vê a história de Davi, pessoal, ele era rei, era líder, tinha uma família estruturada, estava bem, era um governador poderoso, até que um dia ele resolveu não guerrear com os seus discípulos. Ele olhou para Joabe e falou: Joabe, é o seguinte, hoje tem guerra, né? Vai vocês aí, que hoje eu não vou. Hoje eu não vou ficar por casa hoje. Vai lá, conquista e volta e me dá as notícias. A Bíblia fala que Davi então está de boa em casa, sozinho, olhou para o lado, não tinha ninguém, olhou para o outro lado, não tinha ninguém naquela nação. Todo mundo foi lutar. Só estava ele. Ele resolve abrir a janela e ele viu uma mulher da janela do outro lado, chamada Betseba. E daí ele olhou para os lados, não tem ninguém não. Chamou o servo dele, que tinha um servo ali. Ele viu, chama Betseba ali, quero ter um papo de reinado com ela. Acertar umas coisas aí. E o cara foi na inocência, chamou. E você sabe o que aconteceu. Davi se relacionou com essa mulher, que era casada, inclusive, casada com um homem chamado Urias, que sabe onde ele estava? Guerreando na guerra que Davi não foi. A Bíblia fala que essa mulher engravida, ela engravida e Davi então tenta fazer tudo para esconder o pecado dele. Chegou ao ponto de matar Urias na guerra, fez de tudo, teve que assumir Betseba. E já resumindo então, a partir desse pecado de Davi, a família dele destruiu no meio. Deus castigou ele feio, porque um irmão matou outro irmão estuprou uma outra irmã, o filho dele, Absalão, derrubou ele do trono, teve que sair fugido de Israel, e até o fim da vida dele ele foi perseguido por causa desse pecado. Ele já fala que um homem chamado Simei pegou um monte de pedra na rua, começou a tirar em Davi assim: ô seu adúltero, traidor, assassino. E daí Joabe pegou uma espada: rei Davi, vamos matar esse homem agora, você está me insultando. E Davi: não mata Joabe, eu mereço sofrer isso, eu mereço, Deus está usando ele para me causar castigo, deixa, eu preciso passar por isso. Então, o próprio Davi, por causa de uma burrada em sua vida, ele teve que colher uma ferida grandiosa. Mas pastor, ele se arrependeu? Se arrependeu. A Bíblia fala em Salmos, que tem um Salmos dedicado a essa derrota dele, que ele fala assim: Deus, o meu pecado está me corroendo como câncer corrói os ossos. Eu me arrependo profundamente do que eu fiz, Deus, me perdoa. A Bíblia fala que Deus perdoou Davi mesmo. Ele foi perdoado, ele foi restaurado, mas Deus disse: filho, eu perdoo você. Mas infelizmente, eu como Deus não posso impedir as consequências. Eu vou ter a força para enfrentar as consequências agora. Mas você vai ter que colher. Então, gente, foi algo horrível. Estava no controle de Davi. Não precisava Davi fazer aquilo, gente. Mas ele fez. Ele fez. E colheu até o fim da sua vida. A Bíblia fala que ele morre numa cama sozinho. Cuidado para outra serva mais nova, mas ele morre sozinho. Então imagina uma atitude que pode acontecer com uma família, gente. Mas a vida ela pode pregar peças também com coisas que estão fora do nosso controle. Existe aquilo que você comete, que tu planta e tu colhe, mas existe aquilo que a vida faz com você, que Deus faz com você, que o diabo ou que pessoas fazem com você, que você não tinha o controle. Exemplo bíblico, Jó. A Bíblia fala que existe um homem chamado Jó, que era um bom pai, um bom marido, um bom dono, tinha fazenda, tinha gado, era rico, milionário, tinha espiritualidade nota 1000, orava toda madrugada, mas um dia Deus permitiu uma catástrofe acontecer na vida dele. Morreu os empregados, morreu os seus filhos, perdeu tudo que tinha e ainda foi tocado na saúde física, cheio de bolota, praticamente um câncer no corpo dele. E ele então recebeu a porrada da vida. Claro que Deus queria tratar ele em uma outra área, que um dia eu vou pregar para vocês, mas ele não tinha culpa, gente. Ele não fez nada para merecer isso. Jó não fez nada para merecer aquilo, mas Deus permitiu. Então são questões que vêm para a nossa família, gente, que acontecem mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Ano de 2014. Faz mais um.
Cadê Carnice? Aí, menos um. Ano 2014, Copa do Mundo no Brasil. Todo mundo se empolga. O Brasil para. Né? Vamos ser campeões em nossa casa. Era a profecia. Você acha que não levantou profeta dizendo, eis que vejo, Brasil campeão do mundo? Você tem profeta, né? Vamos ver então que o Brasil começa a ganhar, até que do nada surge uns alemão de 2 metros de altura. Com cara de brabo, olhando de cima para baixo, e você sabe o que acontece. 7-1. Lembra que eu estava olhando o jogo com pastores amigos meus, lá em Curitiba. Tudo faceiro, vamos ganhar! Ligamos a televisão, gol! Calma aí, gente, você foi do inimigo. Nós vamos virar 2, gol! Ih, rapaz, levou 3, gol! Meu Deus! Levou 4, meu Deus! Nós vamos fazer tudo é possível, aquele que cresce 5. Daí o pastor Rodrigo olhou assim, meu Deus, colocaram um chucrute no campo? O que é isso? 6, 7. E daí no finalzinho, o goleiro caiu fora, deixava fazer. Diz os mais íntimos dos jogadores da Alemanha que eles chegaram no vestiário, o treinador chegou e disse assim, gente, para. Chega de dar gol. Era para nós tomar 20 gol. Mas os caras tiveram jeito de na casa, os caras, chega, gente, chega. E os caras, quer fazer mais gol? Não, chega, para. No máximo 2. E deu para, e ainda deixa um entrar, para não ficar tão feio. Dizem alguns que conhecem os bastidores, e eu creio nisso. Porque do jeito que eles estavam jogando, era 15 a 20 gols. Imagine só tragédia. Mas, beleza? 7-1. E eu lembro, gente, aquela cena de um menininho loiro na torcida chorando, com a mão dentro do óculos dele assim, chorando o Galvão Bueno. Olha lá, a criança chorando. O que o pai vai falar dessa criança? Daí começou a culpar o Felipão, porque o Felipão, porque o Neymar, aí começou aquela coisa, culpar todo mundo, né? E eu fui orar, né? Falei, Deus, que coisa. Realmente, que tragédia esportiva, digamos assim. E Deus me revela algo. Deus pergunta a mim quantos gols que eles levaram? 7. Então, só quero te falar uma coisa, filho. Fui eu que permiti isso. E fiz isso. Deus, por quê? Porque assim, filho, eu quero trazer um avivamento para a nação brasileira. Mas existia um tal de Deus chamado futebol. E o Brasil é conhecido, era, como o país do... E se tornou um ídolo. Se tornou uma estátua de adoração na nossa nação. E Deus resolveu chutar essa estátua. Ele pega e, em âmbito nacional, permite uma humilhação esportiva e todo mundo ficou, quer saber, esse cara de futebol não adianta, mesmo, pode investir, torcer, quer saber. E Jesus tomou de volta a adoração que cabe a ele, gente. O nosso país não é o país do futebol, é o país do Senhor Jesus. Amém, Amém gente? Pode aplaudir, gente? Então, se levanta então uma cicatriz de âmbito nacional, porque Deus queria causar isso, Ele causou mesmo, Ele frustrou quem achava que o futebol ia gerar algo. Uma outra cicatriz que nós temos então a âmbito nacional é o impeachment de uma presidente. Isso é uma cicatriz muito grande. Não importa se é petista, se é PMDBista, logo capaz de cair o outro agora também. Mas isso já tem uma cicatriz. Poxa, alguém que preside a nação tem que ser tirada pelo povo. É uma cicatriz na alma. Outra cicatriz, gente, de uma ferida que foi aberta, foi o avião do Chapecoense cair. Eu lembro que eu acompanhava o Chapecoense e eu achava, esse time aí, é interessante esse time aí, porque eles não são do dinheiro, eles não estão afim de patrocínios, não. Eles são da paixão pelo futebol, eles amam o futebol. E eles, gente, subiram e caíram de avião. Sabe quantas pessoas morreram no avião? 71. Lembrou de algum número? Sabe o que aconteceu? Eu comecei a observar e na hora eu olhei e pensei, epa, por que 71 pessoas? Já vi que Deus tinha um mover ali. E você veja o que aconteceu com o Chapecoense. Abriu uma ferida mundial. Reparem,
O que aconteceu com eles? Eles receberam homenagens em todo o mundo. Era o Barcelona, um minuto de silêncio. Era o Real Madrid, um minuto de silêncio. O Arsenal, Bayern de Munique, Manchester United, times do Brasil, times do mundo inteiro pararam. O mundo parou em solidariedade, misericórdia, amor. E todos começaram a pensar em algo. Sabe por quê, gente? O que adianta ter profissão? O que adianta ganhar dinheiro? O que adianta ter sucesso se depois tu morre num avião, perde tua família, fica sem pai, fica sem mãe? O que adianta? E sabe o que começou a gerar no mundo, gente? Gerou-se no mundo algo. A tua família é mais importante que a tua profissão. Amém. Do que adianta você ter um pai rico se ele morre de avião? Do que adianta você ter uma mãe rica que agora perdeu seu filho no avião? As pessoas não conseguiam mais nem falar em futebol. Mais uma vez. Lembro do Galvão Bueno falando assim: gente, eu não sei se vou conseguir narrar os jogos que vão vir depois aí. Acabou comigo. Eu não sei o que eu vou fazer. Não dá nem vontade de narrar nenhum jogo mais. Depois disso aconteceu com o Chapecoense. E ali novamente, então, Deus, na sua soberania, permite mais uma ferida na nossa nação, não só na nossa nação, como a âmbito mundial. E uma cicatrização está acontecendo na nossa nação e no nosso mundo, mostrando mais uma vez, parem de viajar, achando que futebol é um Deus. Eu sou o teu Deus. Parem de achar que profissão é mais importante do que a vida comigo, do que a vida em família. Deus gerou isso. Deus gerou. Então, pessoal, outra coisa que aconteceu agora no âmbito municipal. Em questão de 2, 3 semanas, na verdade, 2 semanas, 4 jovens morrem em Panambi. Quem conhecia os 4 que levantou lá? Muito bem. 4 jovens morrem. Cada um com um perfil diferente. Em questão de 2 semanas, Deus resolve levar 4 jovens. Pessoal, uma coisa que eu sempre ensinar para a igreja aqui, pessoal, é que Deus, Ele está por detrás de todas as coisas, e tudo que Ele faz ou permite, Ele quer falar com alguém. Amém. E Deus, Ele fala com uma pessoa, sabe o que é essa pessoa? É uma cidade, uma nação ou um estado. Morrem 4 jovens. Uma das pessoas que morreu, inclusive, foi uma amiga minha, Tassi. Ela era cristã. Quem conhecia a Tassi? Com certeza, a maioria de vocês conheceu a Tassi, né? Grande amiga nossa, que também foi levada, cristã. Eu pedi assim: pô, pastor, que engraçado. Os outros 3, quem sabe, não, mas ela era cristã, porque Deus levou também a cristã. Porque a Bíblia fala que você não sabe nem o dia nem a hora que Deus vai chamar você. A Deus cabe a hora de te chamar. A você cabe como você vai estar quando Ele te chamar. Então, se você está crendo, se você está desviado, se você está perdido, a hora que chegar a tua vez, você vai ter que ir. E bem-aventurado será você se você estiver com Cristo na tua vida. E daí você vai subir salvo. Agora, se você não está com Cristo, infelizmente você vai para o inferno. Portanto, enquanto há vida, há chance de ser salvo. A Bíblia fala que a salvação é hoje. O dia da salvação é hoje. Por isso que você vai sempre ver domingo nós falando quem quer entregar para Jesus aqui, quem quer entregar para Jesus aqui, que nós não sabemos se amanhã essa pessoa vai estar viva. Nós tivemos algumas pessoas aqui, uma senhorinha também, aquela senhora que morreu lá com o tripau atropelada lá, ela está no nosso culto. Quem garante que vocês que estão aqui não saiam depois? Quem me garante, gente? Só Deus sabe a hora. E daí, Deus falou comigo sobre pregar cada vez mais forte isso, sobre a salvação, para que as pessoas entreguem a vida para Ele, para que quando chegue a hora venham a ser salvos. Eu olho no Facebook e está alguém botando festa na Vive Lavine, na John Garden. Eu falei, cara, você é doido, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Em vez de você aproveitar e chorar os teus pecados, entregar a vida para Jesus, você quer festear. Você não entendeu nada. Gente, a Bíblia fala que é melhor você ir num velório, porque dentro de um velório, você começa a pensar que você pode ser o próximo. Que você ir numa festa, porque na festa esquece de tudo. Quando eu vou num velório ministrar, eu sempre falo, gente, muito bem. Pode chorar, pessoal, hoje é um dia de luto. Vamos chorar. Chore. E todo mundo precisa chorar. E eu sempre falo a mesma coisa, gente. A missão dela se cumpriu aqui.
A questão agora é você. E você? E se Deus te levar hoje, para onde você vai? São cicatrizes que acontecem, pessoal. 2. Toda cicatrização é um processo. Pessoal, então acontece algumas coisas na nossa vida, na vida da nossa família, que aconteceu. Não importa se você teve que fazer, foi você que fez, ou foi a vida e pegou uma peça. Por exemplo, está o casamento lá abençoado, o casamento está abençoado, homem e mulher, e esse homem resolve aprontar e trai a sua esposa. Ao trair a sua esposa, logo depois que ele sai daquela traição, Deus chama ele com arrependimento, ele se arrepende daquele pecado. Ele, poxa, não devia ter feito isso, o que eu fiz com a minha esposa, não devia ter feito isso. Ele se arrepende, vai para sua esposa e diz, esposa, não devia ter feito, mas eu fiz algo horrível, me perdoa. Aquela mulher vai receber um choque na hora. Ela, você fez isso comigo, eu não acredito. Ele vai dizer, puxa, desculpa, me perdoa, vai se ajoelhar, será que vai fazer? Tem muitos que se ajoelham. E a mulher, então, em Deus, em Cristo, com a força que Deus dá, resolve perdoar o marido. O marido resolve realmente nunca mais fazer aquilo. Eles voltam a se amar, eles voltam a viver a vida normalmente. Porém, ali se abriu uma ferida. Ali se abriu uma ferida que pode demorar algum tempo, e vai demorar algum tempo para cicatrizar. A confiança dessa mulher no homem não vai ser de um dia para o outro, vai demorar. Eu conheço, a gente atende casais, que às vezes a mulher pega o celular para ver o que vem no celular do marido, para ver se tem, para ter certeza que não vai fazer de novo. Então, esse casal é restaurado, esse casal então volta a viver normal, mas há ali uma ferida que precisa ser cicatrizado. Então, o primeiro ponto no exemplo desse, pessoal, é a pessoa aceitar que aconteceu algo, perdoar, reconciliar e finalmente superar aquela dor. Quando eu sei que eu superei a dor, quando eu só vejo a cicatriz. Se ainda dói o que você sofreu, não cicatrizou a tua dor. Lembre disso. Se aquilo que você passou na tua vida, só de você lembrar, ainda dói, é porque não cicatrizou. Então busque ajuda. Venha falar com o pessoal da igreja, ore a Deus, busque ajuda, enfim, faça algo para que um dia você supere essa dor e fique apenas a cicatriz. Cicatriz é você olhar para o teu machucado sem dor. Um outro exemplo, pessoal, é o luto. Por exemplo, 4 jovens morreram em Panambi. Sabe o que significa isso? 4 famílias agora estão chorando. Nós, panambenses, estamos chorando sim, mas as famílias que mais estão chorando agora é a família daqueles que perderam a sua filha, o seu filho, a sua esposa, a sua mãe. Tem pessoas que agora estão chorando muito e vão chorar muito mais. Pode ser que vão ficar o ano inteiro chorando. Quanto mais próximo, mais luto. Se você está espantado, imagine as famílias agora como estão espantadas. Ore pelas famílias. Nunca esqueça, quando morre alguém, você tem que orar pela tua família. Ore pela família que ficou de luto. O luto é semelhante a uma amputação. Quando uma pessoa amputa um membro de uma perna, um amputado, ele no primeiro momento não vai conseguir aceitar. Ele vai olhar sem braço. Eu vi um filme uma vez, uma menina, fato real, ela era surfista e um tubarão comeu o braço dela. E daí ela ficou só com o ombro aqui, só com o toco do ombro. E ela começou, no dia, depois da cirurgia que ela fez, ela foi normalmente para o café da manhã, e toda a família assim, constrangida, ela tendo que pegar aqui, tendo que, bem difícil para ela, tendo que receber ajuda e tal. Então, gente, na verdade é o seguinte, o luto é semelhante a isso. Nunca mais vai estar ali aquele membro da família. A verdade é essa. Nunca mais. Você vai poder ver ela, se ela foi salva, no céu. Mas a verdade é essa. Por isso que o luto dói tanto. O luto dói, sabe por quê? Porque nunca mais você vai ver. A pessoa não foi viajar logo ali e já volta. Ela nunca mais vai voltar. Então, uma cicatriz que tem que ser aceitada, você tem que se recuperar, se reconciliar, enfim. Outra cicatriz, gente, é quando uma pessoa
vai embora. O pai e a mãe cuidaram do seu filho e com 19 anos ele percebe que está na hora de ir embora, ir para a Europa, fazer o curso, ou Deus chama ele para a obra. E o pai e a mãe têm que enviar ele. Mas vai ter um luto emocional. O que é o luto emocional? Poxa, foi embora meu filho. Vou ver uma vez por ano agora. É um luto emocional. Mas você precisa aceitar, você precisa entender que um dia o tempo vai fazer cicatrizar essa dor. O tempo vai fazer você superar essa dor. Por exemplo, muitas mulheres falam, sabe o que, gente? Eu quero que essa teoria caia por terra hoje, com todo respeito e educação por essa teoria. Quando a mulher perde, então, o homem se separa, a mulher fica com os 2 filhos em casa, e ela fala assim, bom, agora eu vou ser a mãe e o pai dessas crianças. Querida mulher, não tem que você ser o pai dessas crianças. Você só pode ser a mãe delas. Você pode cuidar delas mais tempo agora, você pode fazer milagres, mas o pai nunca mais. Se esse pai não fazer o papel dele na vida dessas crianças, elas vão ter que viver com a ausência paterna. É uma ferida, é uma cicatriz. Então, gente, não há como. Ou vice-versa, a mulher sai de casa, o pai fica com as crianças. E o cara fala, você é pai e mãe delas. Não consegue, é só pai que vai conseguir. Nós temos que entender que a ferida abre e precisamos aceitar ela, precisamos entender ela, precisamos superar ela, porque é necessário nós passarmos por isso. Olha a frase do Bruce Lee. O Bruce Lee, gente, ele não lutava só Kung Fu bem, ele pensava bem. Olha o que ele disse, a vida é um processo fluente. Em alguns lugares do caminho, coisas desagradáveis ocorrerão. Podem deixar cicatrizes, mas a vida continua a fluir. É como a água fluente que, ao estagnar, se torna-se podre. Não pare, continue brevemente, porque cada experiência nos ensina uma lição. Você pode aprender com as suas feridas e deixar elas cicatrizarem, ou você pode deixar essa ferida aberta e ela ficar sangrando. A Bíblia fala de uma mulher que tinha hemorragia. Fazia 12 anos que ela sangrava. E Jesus chegou e curou ela. Mas você pode decidir. Deus sempre tem um plano para quem saiu do plano. Deus sempre tem uma vírgula para quem colocou um ponto final. Eu não sei qual é a situação hoje, se está horrível, se está, quem sabe, até ridícula na tua opinião, se está desastrosa. Eu não sei como você está hoje, mas eu digo a você, é possível você partir de onde você está. Não coloque ponto, coloque vírgula. Deus pode fazer você continuar firme e forte, com cicatrizes, com dores que vão cicatrizar, mas é possível você olhar para frente e continuar a sua jornada. Amém? Amém? É possível. Você tem que acreditar nisso. Conclusão. A vida é um processo de crescimento, uma combinação de situações que temos de atravessar.